Provavelmente você já cruzou com o termo incontinência anal como consequência de uma cirurgia de fístula. Cirurgia de fístula pode causar incontinência? Pode sim, e nós vamos ver quais são as situações em que isso pode acontecer. Lembrando, gente, incontinência é a exceção e não a regra. Eu vejo as pessoas muito preocupadas, mas isso não é uma consequência frequente. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos, gente. Tô vendo que poucos estão curtindo. Clica aí no joinha agora pra gente ajudar mais pessoas. Incontinência anal. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso. É uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa. A incontinência, gente, pode levar ao isolamento social. Imagina a pessoa ficar perdendo fezes ali, ficar com cheiro ruim, acaba se isolando. Então, incontinência é uma consequência horrível, a gente não quer. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a incontinência no pós-operatório de fístula. Mas por que isso? Primeiro vamos entender o que é uma fístula perianal, ou fístula anal, tanto faz. A fístula seria uma comunicação que não deveria existir entre o ânus e a pele. Então forma um tubinho, um canalzinho ao lado do ânus. E ali fica drenando secreção e em alguns casos pode drenar até fezes. A fístula não deveria existir. Ela é uma consequência de uma infecção local, uma infecção numa glândula do ânus que vira o que a gente chama de abscesso. Abscesso, para ficar mais fácil de entender, imagina um furúnculo, só que do lado do ânus. Essa infecção, quando ela drena, ela pode formar essa passagem. E é preciso que drene mesmo. Um abscesso que não drena pode levar a consequências muito sérias, como a gangrena de Fournier, que eu já falei aqui no canal. Então, uma vez que drena o abscesso, pode formar ali a fístula. Seria então essa passagem. Quando a pessoa olha a região do ânus, vai ver o quê? Um buraquinho ao lado do ânus, um carocinho ali que vaza secreção, e quando passa a mão parece que tem uma corda debaixo da pele. Isso aqui é a fístula, é o caminho dela. E as fístulas podem ser mais ou menos complexas. Quanto mais complexo, maior seria o risco de incontinência, especialmente se for feita aquela técnica tradicional de simplesmente abrir a fístula. Essa técnica é ruim? Não, ela é a técnica mais indicada em alguns casos, de fístulas superficiais. Agora, qual que é a diferença então de uma fístula superficial, profunda, simples ou complexa? A fístula superficial, ela se forma na região baixa do ânus, muito próximo da saída e muito perto do ânus. Isso quer dizer que ela pega pouco músculo do ânus. O ânus, ele tem músculos ali que a gente chama de esfíncteres. Esses esfíncteres são responsáveis pela continência, por segurar as fezes. Imagina, tem um músculo circular. Quando ele fecha, ele impede a saída de fezes. Agora, se a gente cortar esse músculo, o que vai acontecer? Ele não vai fechar. Então a pessoa pode ter incontinência. Como eu falei, uma fístula simples, uma fístula baixa, pega pouco do músculo ou nada. Isso quer dizer que se a gente abrir ela, cortar a fístula do orifício de dentro até o orifício de fora, vai formar uma ferida do lado do ânus, mas que não lesou nada de músculo. Então, esse tipo de fístula, se a gente abrir, não vai causar incontinência. Então, as fístulas simples, o tratamento mais indicado ainda hoje seria abrir a fístula, que a gente pode fazer com ou sem o laser. O laser, em geral, vai ter uma evolução com menos dor, então teria vantagem. Agora, e as fístulas complexas? O que são essas fístulas complexas? São fístulas que pegam mais do músculo. Então, imagina uma fístula mais alta no canal anal ou mais afastada do ânus. Com isso, o caminho dela vai passar através ou até por cima desses músculos. E se a gente cortar a fístula, o que a gente vai estar fazendo? Cortando o músculo. Se cortar o músculo, vai causar incontinência, que pode ter vários graus que a gente vai falar daqui a pouco. Então, uma fístula mais alta pega mais músculo, uma fístula com mais trajetos também vai pegar mais músculo. Então, nesses casos, não é indicado a gente cortar a fístula. Então, a gente já diferenciou uma fístula simples de uma fístula mais complexa, uma fístula baixa, de uma fístula alta, e a gente viu que o tratamento vai ser diferente. Abrir uma fístula, a gente só vai fazer em fístulas baixas, que pegam pouco ou quase nada de músculo. Com isso, a gente vai evitar a incontinência. Agora, as fístulas altas, se a gente cortar, a gente causa incontinência. Então, o que a gente tem que fazer? Técnicas que preservem o músculo. E nós temos várias técnicas que preservam o músculo. Hoje em dia, nós temos cirurgia por vídeo, nós temos cirurgia com o uso do laser, que não vão cortar a fístula. Eu vejo muitas pessoas me perguntando, precisa tirar a fístula? Não, gente, a gente não precisa tirar a fístula. A gente vai tirar? Em alguns casos, sim. O mais importante é que a gente trate a origem da fístula,
que é o orifício interno dela, e que a gente trate o epitélio, que seria uma pele que se forma dentro da fístula. Então a gente não precisa retirar a fístula. Eu vejo muita gente me perguntando se precisa retirar a glândula. A partir do momento em que formou a fístula, gente, aquilo ali já não é uma glândula mais, aquilo ali é um trajeto, é um caminho. Então a gente não precisa tirar aquele tecido. A gente precisa destruir o epitélio, que tem várias formas de nós fazermos isso, e a gente precisa fechar o orifício interno. Com isso, a gente está preservando o músculo, a gente não está lesando o esfíncter, então a gente não vai causar incontinência. É claro que isso ainda poderia acontecer, uma incontinência, no caso de uma complicação da cirurgia, mas essa cirurgia a gente não vai cortar músculo, então não é uma consequência da cirurgia diretamente, mas sim de uma infecção ou algum outro quadro de complicação, que não são comuns, tá, gente? Já vou adiantando isso. E como que a gente vai, então, destruir esse epitélio e tratar o orifício interno? Nós temos diversas maneiras. Como eu falei, a gente tem a cirurgia por vídeo, a gente entra por dentro da fístula e cauteriza pontinho por pontinho ali da fístula. E a gente vai fazer sob visão direta. Então a gente sabe que a gente destruiu todo o epitélio, tirou todo o tecido doente ali. Uma outra opção seria o uso do laser. Esse laser, gente, não é aquele laser que corta, mas sim um laser que vai emitir de forma radial. Então é uma fibra, eu já demonstrei até num outro vídeo, que a gente introduz dentro da fístula e vai puxando e aplicando o laser. E ele vai soltando a energia de forma radial, ou seja, vai pegar todo o trajeto da fístula. Como que a gente escolhe entre uma e outra? Normalmente, quando a fístula tem coleções, lojas, grandes espaços, a gente vai optar pelo vídeo. Quando é uma fístula fina, longa, a gente vai optar pelo laser. Existe alguma outra possibilidade de destruir esse epitélio? Existe. Uma delas seria retirar totalmente a fístula, fazendo a fistulectomia, mas tem mais risco de lesão muscular nesse caso. E uma outra opção seria fazer uma curetagem. Cureta, gente, é um instrumento que parece uma colher bem fininha, que a gente introduz dentro da fístula e vai raspando ela ali. Qual que é a desvantagem da cureta em relação ao vídeo? Que a gente não está enxergando de fato lá dentro. Mas isso vai depender da disponibilidade de cada serviço. Tem cirurgiões que têm acesso ao vídeo e ao laser, tem cirurgiões que não, às vezes regiões mais afastadas. Então, nesse caso, pode ser feita a curetagem do trajeto. E aí a gente precisa agora tratar o orifício interno. O que a gente pode fazer para isso? Nós podemos simplesmente dar um ponto ali, a gente pode fazer um retalho e a gente pode usar até grampeadores. Pela literatura médica, em geral, o uso do retalho vai ter um melhor resultado, mas a gente poderia fazer simples sutura também ou usar o grampeador. Retalho, eu já fiz um vídeo específico aqui, a gente vai fechar o orifício com ponto e levar uma mucosa cobrindo aquela região ali. Por que a gente usaria isso? Porque é um tecido que tem um fluxo de sangue muito bom, é um tecido que nunca foi mexido, não é um tecido doente. No caso de dar um ponto, a gente simplesmente dá ponto na região, depois de cauterizar, limpar a região, e no caso do grampeador, ele é uma sutura mecânica. A gente introduz e ele faz um grampeamento fechando o orifício ali. Então, gente, cirurgia de fístula nós já vimos. Tem cirurgias que a gente corta e tem cirurgias que não, né? Cirurgias sem corte. O risco de incontinência seria maior no caso de abrir uma fístula mais alta ou mais complexa. Como eu falei, incontinência anal tem vários graus, eu fiz um vídeo específico sobre isso, porque é mais difícil reter gases, é mais difícil reter fezes líquidas e é mais fácil fezes sólidas. Então, se a pessoa tem incontinência para gases, seria uma incontinência a princípio leve. Na incontinência para fezes amolecidas, uma incontinência um pouco mais grave do que aquela para gases, e uma incontinência para fezes sólidas, aí seria uma incontinência praticamente total. Então, são graus variáveis da incontinência fecal ou incontinência anal. E o tratamento desses tipos de incontinência vai variar de acordo com o grau e de acordo com a lesão. Mas tem tratamento, até falei num outro vídeo. Se você se interessa por temas como esse, está preocupado com a cirurgia, acessa meu site. Lá toda semana eu tenho postado textos para vocês de qualidade sobre saúde intestinal, problemas da região do ânus, do reto e técnicas cirúrgicas. Te convido a conhecer. Curte lá nas minhas redes sociais também. Lá no Instagram eu fiz uma caixinha de perguntas recente que eu respondo a perguntas de vocês diretamente nos stories com alguns vídeos curtinhos. Grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.